Oi, tudo bem? Então, estamos aqui no Conversa do Cotidiano, no canal Janela do Cotidiano, de novo, aqui falando sobre espiritualidade, amor, amizade, sensibilidade. A proposta do Conversa do Cotidiano é trazer pessoas especiais, pessoas que, não que sejam invisíveis, porque eu não acredito nas pessoas invisíveis, mesmo as pessoas que não estão muito na mídia, não tem um acesso muito grande de pessoas, muitas vezes o nosso olhar olha para a sensibilidade dessas pessoas que fazem um trabalho corriqueiro do dia a dia, que é um trabalho de fundamental importância. Né? Ao longo da vida, quem mais eu atendi foram advogados. Né? E há muitos anos, assim, uma das minhas primeiras clientes, ela teve uma filha que eu conheço desde os 6 anos, e ela virou uma advogada maravilhosa. Ela trabalha numa empresa, ela nasceu em São Paulo, mas mora em Curitiba, e é uma pessoa de uma sensibilidade incrível. Eu já tive a oportunidade de trazê-la no meu programa de rádio, no qual ela falou do pai dela, que foi um ministro da igreja messiânica, muito importante, que ajudou a trazer essa filosofia, esse pensamento, essa espiritualidade para o Brasil. Foi uma conversa muito emocionante, ela nos emocionou a todos naquele dia. E hoje eu a trouxe para ela falar um pouco dela, dessa alma generosa, porque a proposta do trabalho é a gente falar do cotidiano da espiritualidade. Eu tenho visto o mundo inteiro e falar sobre coisas que vêm de fora da terra para dentro. Hoje eu quero falar de dentro da terra para fora. Eu quero falar sobre sentimentos, eu quero falar sobre como você lida com a espiritualidade. Então, eu trouxe a Juliana Oehara aqui, para nos ajudar a ver na faixa etária de idade dela, na juventude dela e no trabalho que ela faz, tanto enquanto advogada, como o evangelho que ela faz em casa toda semana. Ela tem uma mãe que ela cuida lindamente e ela mora num andar, a mãe mora no outro andar, e uma vez por semana ela, o marido, o namorado, eles costumam fazer o evangelho na casa dela. Quando eu vou para Curitiba, eu já tive a oportunidade de presenciar. E é muito interessante porque eles aprofundam tudo isso. Embora ela tenha sido criada na igreja messiânica, ela tem um olhar kardecista muito bonito. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre o direito, né? O que ela pensa. É muito importante a gente escutar o que o outro fala, e tentar ver onde a gente se identifica, onde a gente discorda. Isso é vida. Né? Esse novo tempo, essa nova era que a gente está vivendo, é exatamente sobre isso que a gente fala. É sobre resignificar a forma de olhar a vida, de olhar o universo. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, tio Gui, tudo bem? Então, eu queria que você começasse falando de você de uma forma simples, de uma forma tranquila. Essa relação que você tem com o mundo, esse amor que você tem pelo mundo, esse amor que você tem pelas pessoas. No programa de rádio, você foi muito precisa no sentimento que você tem pela sua mãe e na saudade que você tem do seu pai, que você praticamente não conheceu porque você era muito criança, né? Mas eu acho muito interessante, e eu sou muito seu fã no sentido de que você, embora não tenha tido exatamente a presença masculina, você é uma pessoa muito equilibrada nos seus sentimentos. Como você me diria, da onde vem esse equilíbrio que você consegue ter? Esse vem das dificuldades que a gente não, né? As dificuldades que eu enfrentei ao longo da vida, né? Então, a perda precoce do meu pai fez com que eu tivesse que amadurecer muito cedo, né? Além disso, a minha mãe, enquanto mãe solteira, e acredito que represente a história de muitas famílias, né? Ela sofreu muito para nos criar, então foi com muita dificuldade, e todas essas dificuldades, elas vão transformando a gente enquanto pessoa, né? Você não sai a mesma pessoa quando você passa por sucessivos problemas, sucessivos desafios, isso te transforma. Então, como esses desafios se iniciaram muito cedo na minha vida, você vai ficando mais calejado, vamos dizer assim, né? Então, eu já tive que lidar com a perda muito pequena. Aí as pessoas podem perguntar, não, mas
você era muito pequeno, você lembra? Eu falo, lembro. Eu só fui superar a perda do meu pai, assim, efetivamente, quando eu tinha 14 anos. Então foi um processo muito É um longo. luto eterno. Sim, assim, Ainda existe nos dias de hoje? às vezes sim. Às vezes sim. E como bate, assim? Por exemplo, de repente você está na sua rotina, dá uma saudade do pai, um pai que tecnicamente você não conheceu muito. Como é que funciona isso? Essa saudade, essa lembrança? Ou é mais uma vontade de... Já aconteceu de você ver alguma pessoa que conviveu muito com seu pai e que foi amigo e falar sobre ele e você ficar ouvindo e conhecendo seu pai através de um outro olhar? Já. Às vezes principalmente quando eu tô em meio a uma dificuldade, assim, e eu queria um conselho de pai, né, que só um pai pode te dar, aí eu penso, puxa, podia ter meu pai, né, meu pai aconselhou tantas pessoas, encaminhou tantas pessoas, e infelizmente eu não tive esse privilégio, eu tenho que me virar sozinha, né, e às vezes a gente pensa na vida que a gente não teve, né? Você pensa, como seria a minha vida se meu pai estivesse aqui? O que eu teria feito? Para onde eu teria seguido? Ou, às vezes eu tomo alguma ação e penso, nossa, será que meu pai ia ficar com vergonha de mim? Será que ele ia ter orgulho de mim? No que eu pareço com ele? Porque você tenta preencher lacunas o tempo inteiro, né? Assim, boa parte delas eu preenchi com a minha imaginação e eu pergunto para as pessoas coisas sobre o meu pai, mas uma coisa que às vezes me dói ainda é que eu nunca vou saber como era o meu pai sendo meu pai. Entendo. Isso é algo que... Então é um vazio imaginário, talvez. É um vazio real preenchido com imaginação. Sim, é isso que eu quis dizer. Por exemplo, você é uma pessoa que eu conheço muito bem desde criança e você tem um caráter extraordinário, né? Um caráter extraordinário, incapaz de prejudicar alguém. Ao contrário, você é capaz de se prejudicar para não prejudicar alguém. Isso vem da onde? Vem da sua espiritualidade, vem da messiânica, vem da sua alma? Como é que você define esse equilíbrio que você tem? Porque eu não lembro de você não dar espaço para quem quer que seja, mesmo as pessoas mais errôneas possíveis, e eu já vi, você sempre tem uma forma de tentar olhar um lado para de alguma forma justificar aquela pessoa. Isso é tua alma, não é? É porque assim, eu entendo que todo mundo erra, em maior ou menor grau. E aí, por exemplo, eu pego um erro que eu cometo num espectro e eu me sinto mal com aquilo. Então eu penso que a pessoa que comete um erro também vai se sentir mal com aquele erro, independente qual a natureza desse erro. Então eu penso que ninguém erra propositalmente. Eu quero fazer isso para magoar, tem sempre um motivo por trás. E o Evangelho ensina que a gente tem que olhar as pessoas com empatia, sem julgamento. Porque todo mundo vai errar. E se eu estivesse naquele lugar errando, como eu gostaria que as pessoas me vissem? Então, quando a gente passa por várias situações, como eu falei ao longo da vida, né? Eu pensava, puxa, eu gostaria tanto que tivesse alguém que fizesse isso por mim. Eu gostaria tanto que tivesse isso. Hoje eu posso ser essa pessoa que faz coisas que eu gostaria que tivessem feito por mim, porque eu já tive naquele lugar de não ter ninguém para fazer. E faz muita diferença. Então, se eu posso fazer, eu faço, porque eu penso, eu já tive lá e eu gostaria na época que alguém tivesse feito isso por mim. Então, na infância, né, que você fazia os docinhos lá do Cosme e Damião e você dava, era a única época que a gente comia doce, minha mãe não tinha dinheiro para comprar. E eu achava aquilo lindo, então a gente chegava com os pacotinhos lá e ficava lá, você mandava uns 3, 4. Era bem legal. E a gente ficava lá, meu irmão, a gente dividia, economizava. Nossa, essa questão do São Cosme é muito legal. Uma vez, eu, a Paula, mais 2 amigas, acho que era a Luísa e tinha uma outra pessoa, a gente resolveu entregar numa favela, né, numa comunidade. Na época era favela, hoje é comunidade. E era bem legal. Aí era uma rua assim, e aí a gente chegou, paramos o carro lotado de doce, e aí não tinha criança. Aí a gente deu para uma criança, ela falou, vou avisar as crianças. Daqui a pouco
Mas veio uma multidão de criança, invadiu em volta do carro, voou doce. Foi a coisa mais incrível que eu vivi no mundo, né? Então eu consigo avaliar essa questão do doce. São Cosme é uma festa brasileira que deveria ser mais reverenciada, né? Hoje em dia se faz muito, agora nós estamos em outubro, mês das bruxas e tal, mas é uma festa americana. Eu não sinto ela como uma festa aqui brasileira, embora está cada dia mais presente na cultura brasileira, mas e eu vejo que a questão de São Cosme, tem uma garota, Fabi, que eu fiz um podcast com ela, ela fez a festinha, então ela ficou publicando os doces que chegavam na casa dela, as pessoas doando, fazer os pacotinhos. Tem tanto amor nisso. Toda vez que você envolve pessoas idosas ou criança, você envolve amor, né? Então eu acho que quando um gesto de uma festa, de uma coisa brasileira, faz a lembrança ser ativada como você ativou a minha agora, é muito legal, assim. Eu acho que a festa de São Cosme e Damião precisaria ser mais reverenciada. É verdade, porque marca, né? Marcou a minha infância. Para mim aquilo era importante. E eu não era uma criança periférica, né? Minha mãe passava dificuldades, mas eu não era uma criança periférica. Eu imagino o impacto que teve para as crianças da periferia, propriamente ditas, assim. Então, você olha e você aprende. Eu aprendi com isso. E eu incorporei isso para minha vida. Então, da mesma forma, outros valores, né? Eu observava o que as pessoas faziam e o que eu admirava, eu repetia, e aquilo que eu achava que não era legal, eu falava, isso eu não quero fazer. Eu não quero ser assim. Eu cresci pensando em ser um adulto melhor. Na escola, né, tinha aquela musiquinha, depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Que legal. Então, eu acredito que depende de mim, claro, num universo pequeno, né, fazer esse mundo melhor. Verdade. Dentro daquilo que eu puder. Eu acho tão interessante quando a gente fala o nosso universo pequeno, porque, de fato, se você olhar para o mundo, a Terra é um ponto, né? Mas eu acho tão bonito porque, assim, apesar da gente ser um ponto, toda manifestação que a gente consegue ter espiritual, mental, material, filosófica com as pessoas, essa interação é grande, né, dentro da alma que a gente tem. Eu não posso falar muito porque eu acho você uma pessoa muito incrível, assim. Você cuida da sua mãe de uma forma exemplar. A mãe dela sofre de depressão às vezes e está melhorando muito, e ela é uma filha que cuida com amor, com muito amor, assim, uma preocupação. Então todas as vezes que a gente se fala, e a gente se fala bastante, uma parte da conversa é sempre falando sobre a mãe dela, sobre o olhar dela, e em alguns momentos ela deixa de ser a filha e vira a mãe, e eu fico só ouvindo. É maravilhoso isso. A Silvana, mãe dela, é uma pessoa extremamente rica no sentido de que ela conseguiu educar a filha para ter muito amor. Eu me recordo quando a Silvana começou a ter a crise, eu fui para Curitiba e a gente foi dar uma volta em Curitiba, e a gente conversou profundamente sobre essa responsabilidade que ela tinha de cuidar da mãe. E com o tempo, isso deixou de ser uma responsabilidade e passou a ser um ato de amor. Eu nunca mais senti o peso dela achar que não dava conta. Hoje, à medida que você cuida da sua mãe, que às vezes você dá bronca de uma forma muito cultural, você se sente a mãe ou você se sente a filha? Como funciona? Eu me sinto agora mais mãe da minha mãe do que filha, né? Porque tudo você tem que cuidar. Não pode deixar comer doce, tem que mandar ir pra hidroginástica, que ela não quer, é rebelde. A pessoa chega numa idade, ela vira criança de novo, né? Mas a minha mãe, até aproveitando o gancho pra depressão, né? Se tem alguém que sofre com um ente querido com essa doença, é muito difícil, né? E tem estágios, né? Então, no primeiro momento, como eu não entendia, eu achava que era uma coisa mais simples. Eu erroneamente minimizava isso, que é algo tão grave de se lidar. E isso acabava agravando, né? Então eu achava que ela podia melhorar, eu achava que era simples, era questão de força de vontade, e
como a minha mãe está sofrendo disso faz mais de 23 anos, né, a gente passou por várias etapas. Então, se alguém está passando por isso, né, assim, é normal você achar que é uma coisa simples, mas não é. Isso é simples para você que não tem depressão e que não está entendendo os efeitos dessa doença. Porque se uma pessoa tem câncer, você não fala para ela, você pode se recuperar. Depressão muitas vezes não é visto como doença, mas é algo muito sério e é invisível. E cada vez que a gente menospreza isso na pessoa que está sofrendo, a gente causa mais sofrimento naquela pessoa. E quando uma pessoa, só um parênteses, quando uma pessoa como a sua mãe tem tanto amor dedicado, o amor ele meio que acaba ajudando a pessoa que tem a depressão, a tristeza profunda, ter mais resistência, né? A compreensão, o acolhimento dos familiares, porque Sim. ela já é julgada fora do seio familiar, né? Porque essas doenças, as psicológicas, né? Elas são muito mal vistas. Todo mundo acha que é uma coisa de menor importância, que a pessoa consegue controlar. Então, fora do seio familiar, a pessoa já sofre um preconceito que não pode existir dentro do seio familiar. A pessoa precisa de acolhimento e não de julgamento, né? Então, pela minha longa trajetória com essa doença da minha mãe, eu passei por todos esses processos, não porque eu queria, né, maldosamente. De novo, é aquela questão do erro que eu falei, né? A gente não quer errar, a gente não quer magoar o outro, mas a gente não sabe. Então, a gente também, né, você vai aprendendo ali enquanto o carro está em movimento. Eu aprendi com muito sacrifício, muita dor, a respeitar e acolher. E a partir desse momento, as coisas começam a andar. Não é fácil, mesmo assim, não é fácil. Mas aí pelo menos você não tem aquela... A pessoa pode contar com você, ela pode confiar em você. Sim. Né? Não é fácil, e tem uma coisa muito bonita que eu percebo, né? Que assim, a gente conversa muito e tal, e às vezes eu falo, mas como é que tá a Silvana? Como é que tá a sua mãe? Ela melhorou muito. Ela já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então eu vejo que quando ela começa a ficar um pouco mais ativa, gera, não digo uma euforia em você, mas uma alegria, uma expectativa de transformação. Isso é um alimento para você? Eu sei, a minha mãe tá há muitos anos com essa doença, né? E eu sempre espero que ela vai se curar. A força do amor, né? Que um dia ela vai ser próximo do que ela já foi, né? Eu tenho essa esperança. Então, quando eu vejo o mínimo, assim, ela quer ir num restaurante, ela quer viajar pra cá, pra mim isso já é... Dessa vez ela veio, né? Dessa vez ela veio. Ela veio e ela se escondeu pra mim, tipo assim, pessoa que não vinha. E a gente resgatou um pouco daquela memória, né? Sim. E os nossos encontros são sempre muito importantes, né? Sim, eu sempre tento incentivar, apoiar. Claro que quando tô vendo que ela tá abusando, eu puxo a orelha dela. E aí eu que tenho que ser a mãe, né? Eu que tenho que falar, mãe, não dá pra fazer isso, não dá pra comer aquilo, tem que dormir cedo. Tem que falar pra ela dormir cedo. Ela não dorme. Não quer dormir, ela é teimosa, fica lá, velhinha, fica batendo pé, não quero ver minha novela, fala, veja de dia, não, eu gosto de ficar acordada à noite. Eu falei, mas o psiquiatra mandou você dormir, nutricionista falou pra dormir, não, eles não sabem de nada, só ela que sabe. Mas assim, às vezes ela avança um pouco, às vezes a gente retrocede um pouco, mas comparado com tudo que a gente já viveu, hoje tá bem equilibrado, tá né? bem melhor. E o fato de vocês morarem no mesmo prédio, e você tecnicamente almoçar ali, porque ela meio que acaba fazendo a comida para vocês, né? De uma forma ali, é uma forma dela ter um movimento, né? O meu amor sem meu amor não tem comida. Entendi. Ele tem que estar ali picando a cebola, tem que ser fininho, tem que ser do jeito dela e... Que bacana. Esse amor que você fala, ele entrou na sua vida num momento meio de transição que você estava vivendo, você tinha passado por algum sofrimento, e aos poucos vocês começaram com uma amizade e isso virou um grande amor, né? Vocês têm uma pequena diferença de idade, e eu sei que ele trabalhava numa livraria kardecista, né, espírita, e vocês ficaram amigos e acabaram se envolvendo e estão juntos até hoje há muito tempo já. Você diria que isso é uma coisa espiritual? Como é que você vê esse encontro que funcionou tão bem?
A minha vida é sempre espiritual, né, Tchuli? É Se você isso que eu for pensar, percebo. desde que eu comecei, desde que teve a partida do meu pai, até a minha adolescência, então, a partida do meu pai me colocou muito em contato com a espiritualidade, porque sem isso você, pra mim, seria impossível superar, assim, sabe? Sem o apoio, sem acreditar que um dia eu posso encontrar ele, é, eu não teria conseguido. Isso teria me quebrado. E sempre que eu sou uma pessoa muito racional, né? Então eu vou sempre buscando algum argumento ali. E quando eu conheci o Espiritismo, eu achei sensacional, porque a messiânica é uma religião muito boa e ela foca em práticas. O espiritismo, para mim, é como se eu colocasse um espelho na minha frente e que eu pudesse ver o que eu tô fazendo de errado e o que eu posso eventualmente estar acertando ali na caminhada. Então, o espiritismo, quando eu entrei em contato, para mim foi muito importante, né? E quando eu conheci o Will, foi um dos momentos mais terríveis, assim, né? Eu tava, assim, Estava passando por uma transição, um término de uma fase para o começo de uma outra fase e que gerou um luto também. né? Foi muito complicado, você acompanhou. E, de novo, né? A espiritualidade. Mas daí eu precisei de apoio psicológico e tudo mais. Mas era uma época que eu tava muito ávida de espiritualidade para entender, porque eu preciso entender o porquê das coisas para eu poder seguir em frente. Esse é o meu modus operandi. Eu não vivo assim, e aconteceu isso. Não, eu quero entender por que aconteceu isso, para que ou eventualmente eu evite que aconteça novamente, ou que eu aprenda com aquilo, eu tire a lição necessária para eu poder seguir em frente, né? Então eu fico remoendo até eu chegar a uma dessas duas um desses dois caminhos, né, dependendo das circunstâncias. E então eu tava lendo muito, e eu ia muito na livraria, e aí ele tava lá. Então a gente conversava e ele me deu um suporte maravilhoso, né, nessa época. Mesmo ele não sendo espírita, a gente discutiu, leu livros, tentava analisar por que aquilo estava acontecendo. Ele teve uma paciência assim colossal comigo, que talvez outra pessoa não tivesse tido a mesma paciência, né? E por isso a gente conseguiu construir um relacionamento que é é o melhor dos mundos, né? Porque o meu melhor amigo é o meu amor, como diriam os tribalistas, né? Então a gente conversa de tudo, fala de tudo. Na época, a gente começou conversando e não parou nunca mais. Às vezes a gente vai até. E isso vai um pouco na contramão da tua vida, porque assim, eu lembro quando você era pequena, você falou, não vou casar. E casou. Não é um casamento de papel, porque nem precisa. Nos dias de hoje, não é todo mundo que se submete a um contrato. Porque casamento é um contrato e amor é uma coisa que vocês praticam, pelo menos é visível, né? E quando o coração tá ligado, não há traição, não há aborrecimentos. É o que você falou, ele vira o melhor amigo, né? Porque convive, acorda junto, vai colocar, cuida do cachorro junto, cuida da vida junto, reveza as coisas, né? Como no caso ele se adaptou muito bem à sua mãe, isso ajuda muito, né? Porque se fosse outra pessoa, talvez tivesse dificuldade de lidar. Porque né? a minha mãe ela é muito presente na nossa vida, né? Então tem gente que acha ruim. E ele não. Ele é parceiro da minha mãe, leva, cuida, me ajuda. Assim, é parceria total, né? Que a gente tem. E eu digo que não gosto de botar rótulo porque tem uma dificuldade com a palavra casamento, né? A gente tem um acordo. A gente fica enquanto durar. Como diria Fernando Pessoa. Esqueci, olha lá o nome, Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. A gente combinou isso, a gente não fez quando a gente começou a se relacionar, como era uma situação difícil, a gente falou, a gente vai ficando enquanto a gente quiser. Eu prometo que eu vou me esforçar pra ficar, e ele prometeu que vai se esforçar pra ficar, mas se um dia, por algum motivo, a gente entender que tem que seguir caminhos separados, tá tudo bem. A gente não começou um relacionamento pensando no longo prazo, né? Apesar de já terem passado 9 anos, a gente começou um dia de cada vez. Vamos continuar amanhã? Tá legal, vamos continuar amanhã? Tá legal, vamos continuar amanhã? E é essa a dinâmica do nosso relacionamento. Essa sensibilidade sua é muito interessante. Eu entrevistei uma pessoa, uma atriz, e ela falou sobre casamento e tal, e nas redes sociais, algumas pessoas, depois de 20 anos, eles se separaram, falou, mas por que então se separou se era tão bom?
Eu acho que falta sensibilidade para algumas pessoas em entender o teu raciocínio. Você me trouxe esse pensamento. Realmente, o Vinícius tem toda a razão, que seja imortal enquanto dure. Mas não quer dizer que o afeto acabe. Às vezes, a gente precisa de novas experiências. Eu lembro de uma cliente minha que ela ficou viúva do grande amor da vida dela. Aí ela foi fazer uma leitura comigo e eu falei, você vai conhecer uma outra pessoa. Ela falou, como assim? Eu falei, é uma outra pessoa e você vai ser tão feliz quanto. Não quer dizer que você vai substituir o outro, são histórias diferentes. Ela falou, não sei, porque eu acho que eu vou virar uma viúva. Então eu falei, não sei, eu acho que não. Passou um tempo, ela realmente conheceu uma outra pessoa, e aí um dia ela virou para mim e falou assim, você tinha razão, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, eu não esqueci o primeiro, não esqueci o segundo, só não sei como vai ser o dia que todos tiverem feito a passagem e eu fizer a passagem, com quem eu vou encontrar primeiro. Eu falei, de repente com os dois. Então, o amor, ele é muito forte, e ele, não digo que ele tem tempo de validade, mas são experiências. Às vezes, uma pessoa vai antes, porque o outro ainda tem alguns aprendizados na Terra, né? Mas no teu caso, especificamente, você sempre foi fiel às suas ideias, mas a forma como você se abriu para esse amor me chamou extrema atenção, porque entrou na tua vida de uma forma tranquila. Não houve um convite, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Então eu pergunto, o amor verdadeiro, ele é assim, talvez esse amor que vocês dois tenham não acabe, né? Porque tem toda a forma, as pessoas perguntam para mim, existe alma gêmea? Eu digo assim, não sei. O que eu acho que existe é uma companheira. Agora, a alma gêmea está num patamar muito forte. É quando as pessoas vão para outras dimensões e elas podem partir juntas. A gente não tem todo o conhecimento de todo esse ensinamento, né? Mas às vezes eu fico no meu cantinho lá pensando sobre os casais que eu atendo, sobre as coisas. E vocês, para mim, são um modelo, porque até quando eu vou comprar um ar-condicionado, não, como chama? Um climatizador, eles pesquisam para mim, olham para mim, vê preço, vê isso, vê aquilo. Porque eu vivo sozinho. E eles são um pouco a minha família, de ajudar. Eu nunca vi eles pesquisarem uma coisa junto comigo assim, com mau humor. É sempre com muito amor. Então, eu acho que vocês, de uma certa forma, vocês colocaram pessoas na vida de vocês que também traz esse sentimento, esse amor, essa cumplicidade. É sobre isso, não é? Para mim, todo mundo tem que ser livre. Amor é sinônimo de liberdade. A gente, desde o início, fica porque quer. Então ele é livre para ir, e se ele quiser ir, eu não vou ter mágoa, porque eu vou guardar todos esses bons momentos que a gente teve. A mesma coisa você, né? Eu amo você profundamente. Eu sei. Mas você é livre, é um amor sem amarras. Eu não gosto de prender as coisas. Nunca a gente se cobrou em nada. Exatamente. E a gente sempre recomeça do mesmo lugar que parou. Exatamente. E eu acho que é isso que caracteriza o amor. É a liberdade de você poder ser quem você é, ir quando quiser, voltar quando quiser, falar quando quiser, não falar quando quiser. Isso deixa as relações leves. E se eu falasse pra você, olha, tio Gui, hoje eu não posso pesquisar o climatizador, pode ser amanhã? Você não ia ficar chateado, né? Às vezes você manda mensagem no WhatsApp, eu tenho uma dificuldade com aquilo, eu não respondo, você não fica magoado Nem comigo. Um pouco. Porque é livre, é liberdade. Da mesma forma você, se eu mandar e você não responder... E a gente não tem a gente nunca se magoou, né? Isso eu digo que é uma coisa de vidas passadas, né? Os nossos encontros foram muito bons, assim. A tua mãe foi muito engraçado. Eu estava começando a atender, né? E a tua mãe apareceu. E eu sou uma pessoa que eu sou muito correto com o horário. Eu odeio atrasar e eu odeio que atrasem comigo. Agora eu tô mais flexível, mas na época... Aí uma senhora que já faleceu levou a sua mãe na minha casa, né? Era tipo assim, 5 horas da tarde, ela apareceu às 6. Aí eu olhei e falei, não vou te atender. Eu tenho outra coisa para fazer. Não, vai. E acabei atendendo e a gente nunca mais se separou.
né? E ela sempre entendeu o meu humor, porque às vezes eu tenho um humor meio drástico, meio dramático, assim, que é uma forma de lidar com a dor e de flexibilizar a dor do outro e de brincar com as situações e tal. E a tua mãe, a gente viveu muitas histórias, extremas histórias, né? E continua vivendo sempre, porque é um amor que não acaba, é um sentimento que não acaba. E isso se estendeu a você. E de uma forma ao seu irmão que mora no Japão, embora ele seja completamente diferente, né? Meu irmão é totalmente desprendido, né? Completamente diferente e tal. E vez ou outra ele demonstra afeto, carinho por mim, assim, mas é um processo dele. E a gente sabe entender o processo. E mesmo eu sendo um pouco mais distante dele, até porque ele mora no Japão, talvez eu seja uma das pessoas que mais entenda a loucura dele. Ah, sim, e ele né? tem muito respeito por você. Eu sei. Então, a família que você vai adotando ao longo do caminho é esse processo de amor, né? É esse processo de amor. Então, primeiro passo. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, e como é que o direito entrou na sua vida? De novo, tá tudo relacionado com o mundo espiritual, sempre, né? Para mim, vida e mundo espiritual é a mesma coisa, né? Então a gente foi caminhando, eu sempre quis mudar o mundo, né? Claro que eu sempre tive noção que eu não conseguiria mudar o mundo, então eu tento ser uma pessoa melhor dentro do meu espectro de atuação. Então, eu tento sempre fazer o melhor trabalho, eu tento sempre ser a melhor filha, eu tento ser melhor companheira, eu tento ser melhor amiga, eu sempre onde eu tô, eu procuro fazer o melhor, né? E eu queria poder, na minha ingenuidade, eu pensava assim, eu quero fazer o mundo melhor, eu quero ser diplomata. E aí eu comecei a estudar línguas, na verdade comecei a estudar inglês aos 6 anos, sozinha, daí eu estudava japonês, depois eu fui estudando francês, eu não tenho proficiência nessas línguas, né, só em inglês. E aí eu falei, para seguir a carreira diplomática, tinha que fazer uma faculdade, e entre elas existia a faculdade de Direito. Então eu falei, vou fazer faculdade de Direito, porque daí depois eu faço faculdade, estudo, faço a prova do Instituto Rio Branco, e aí vou seguir a minha carreira diplomática, né? E no curso da faculdade, é muito engraçado, porque você olha daqui onde eu tô hoje para trás e você vê como o mundo espiritual foi conspirando para onde eu tinha que ir, que não era para carreira diplomática, era para atuar como advogada administrativista. Então eu fui para a faculdade, me apaixonei pelo direito mais do que eu pensei que me apaixonaria, porque é uma faculdade maravilhosa, acho que todo mundo tinha que poder cursar pelo menos algumas disciplinas para expandir a cabeça, assim, mudou totalmente a minha forma de ver o mundo. E aí eu tive um professor, e você vai ver, né, que me convidou. Não, meu ex-namorado me convidou para trabalhar no SESC, que é uma instituição híbrida, assim, público-privado. Era um ensaio ali do direito administrativo. Eu tive um primeiro contato, falei, interessante. Depois um professor da faculdade me convidou para estagiar na Procuradoria da Universidade Federal do Paraná. E daí lá eu me encontrei, lá eu descobri que eu amo direito administrativo, mais especificamente as licitações e os contratos, e estando lá, no futuro, o procurador, que era o meu chefe, né, também era chefe de uma outra moça, e ela estava pesquisando uma pessoa para trabalhar no ramo de consultoria. Como ela viu, ou já tinha ouvido meu nome, que trabalhei com ele, me chamou para trabalhar lá, e isso me abriu as portas para a advocacia consultiva, que é a minha verdadeira paixão, assim, né? E aí eu pensava, não, eu quero fazer um concurso para me tornar magistrada, porque daí sim eu vou poder mudar o mundo. E aí, trabalhando todos os dias na seara ali das licitações, com servidores que, né, sofrem ali para entender a burocracia da lei, para aplicar, para conseguir atender o interesse público, é um universo, parece um universo paralelo, né? Uhum. Eu entendi que o meu trabalho tem que ficar na base.
não é lá em cima, não é sendo diplomata, não é sendo juíza. O meu trabalho tem que ficar junto daqueles que precisam do meu trabalho, que assim eu vou conseguir fazer algo mais efetivo, sempre com aquela minha ideia, não, eu preciso mudar o mundo. Então, eu fui sendo levada para esse caminho, assim, se você olha para trás, como que você chegou aqui? Então foram coisas que, para mim, foi Deus. E assim, né, eu consegui cursar uma faculdade, curiosamente, né, porque eu ganhei uma bolsa de estudos integral, né, de um projeto social do governo, e hoje o meu trabalho se reverte para ajudar na economia dos cofres públicos, para melhorar as licitações. Então, assim, é uma forma também de eu devolver todo esse investimento estatal que foi dado a mim. Então, eu acho essa seara, assim, é minha paixão, assim, é minha vocação. Se eu me deixar falando de licitação, eu fico falando fica aqui, falando o tempo. Sem parar. Ok. E aí, quando começou o seu amor pelos animais? Ah, sempre. Sempre. A vida inteira? Na verdade, eu sempre me senti muito incompreendida, né? Eu era uma criança muito incompreendida, desajustada, uma adolescente desajustada, nunca tive muitos amigos, e eu me sentia mal por isso, né? E foi com um bichinho que eu consegui o meu equilíbrio psicológico, né? Porque eu pensava, gente, o que eu faço de errado? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que as pessoas não gostam das mesmas coisas que eu gosto? Eu não tenho um amigo. Eu passei, assim, muito tempo sofrendo com esse sentimento, sabe? E quando eu encontrei, e eu sempre queria ter um amigo para confidenciar meus segredos, porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? Então tem coisas que ficam só para mim. Eu sou muito contida também, né? Talvez por conta da criação, né? Porque minha mãe foi muito rígida também, né? Considerando todas as dificuldades que ela passou, ela tinha que dar uma educação rígida para manter a gente na linha, pra gente não botar fogo na casa, não surtar, né? Então, a gente sempre teve uma educação muito rígida, minha mãe sempre foi muito rígida e eu sempre fui muito contida. E eu sempre sofri, né? Porque eu queria, eu quero ter um amigo, eu quero ter alguém que eu possa confidenciar as minhas coisas, e eu nunca senti, assim, por um bom tempo, que eu encontrasse isso nas pessoas. E aí um amigo da faculdade me deu um cachorrinho, o Totti. E nele eu pude aprender a dar amor e me sentir amada de volta. Então ali eu fui entendendo isso, fui me equilibrando emocionalmente e parei de ter essa necessidade de ficar buscando alguém que me entendesse, alguém que quisesse ser meu amigo, alguém que quisesse ouvir ou falar das mesmas coisas que eu. E a partir desse momento é como se virasse uma chave mágica, assim, porque aí eu realmente consegui ter uma troca sincera com as pessoas. Porque para ele eu aprendi a dar todo o amor que eu tinha guardado, né? Como diria lá o Nando Reis, né? Então, para você guardei todo o amor que tinha em mim. Então eu dei tudo para ele. E aquilo extravasou, abriu uma porta e eu consegui aí, a partir disso, manter uma relação melhor com as pessoas. Então, bichinho para mim é sensacional. É, né? Salvação. Foi a minha salvação, porque eu ficava perdida, eu ficava sofrendo, e a partir dele eu não tive mais essa necessidade. Ele me entendia, eu entendia ele. Claro que quando ele morreu, para mim foi um choque. Por mais que a gente saiba das questões espirituais, e de novo, né, quando ele morreu eu fui ler tudo sobre a passagem dos animais, o mundo espiritual dos animais, comprei o que tinha de literatura. A dor, ela sempre nos faz evoluir de alguma forma, né? Eu li aquilo, devorava, sempre assim, né? Quando eu tô num momento muito difícil, eu sempre vou procurar algo para entender aquilo, né? E aí, de novo, né, me sorgui. Mas quando ele morreu, eu fui parar no hospital, né? Tive que tomar calmante e tudo mais, porque foi muito difícil, né? Eu não lido bem com perdas, assim. Eu consigo processar, mas demora e eu vou trabalhando devagar, sem pressão. Eu sou muito sensível, assim. Eu sofro muito, né? Então, mas ele, nossa, guardo nas melhores memórias. E sem ele, eu acho que eu não conseguiria ter saído desse casulo, né? Que você fica preso, eu não sei. A impressão que eu tinha é que eu tava preso
e agora eu consegui sair. E aí, a partir desse momento, eu consegui lidar melhor com as coisas, sem cobrança. Eu tenho os amigos que eu queria ter, tenho um que eu cultivo, e eu vivo bem, assim. Então, os bichinhos, eles ajudam a gente nesse processo, porque eles não cobram nada. Eles não exigem que a gente age de determinada forma, e nem a gente exige a mesma coisa. Então, se você tá se sentindo sozinho, ter um bichinho talvez seja muito interessante, né? Principalmente com tantos hoje aí para serem adotados, né? Então, se você tem um monte de amor represado, pega um bichinho que se você vai entregar para ele, você vai se sentir melhor, ele tá precisando e você também. Entendo. E você gosta muito de viajar também. Ai, sou pé na estrada. A viagem, ela te traz o quê? Informação ou prazer ou as duas coisas? O que é mais importante? Depende do tipo de viagem, né? Então, sabe, se eu vou viajar para conhecer um lugar, quero colher a maior informação possível o maior número de informações possíveis daquele lugar, e aproveitar e experimentar comida e ver as imagens, tirar foto. Mas tem viagens que eu faço que é para espairecer a cabeça, porque o meu trabalho ele exige muito, né? A gente tem prazos, tem que estudar bastante, tem que escrever bastante, então eu tenho um cansaço mental às vezes que é sem fim. E aí tem viagens que eu faço que é só pra ficar olhando pro nada e parece que vai passando um faxineiro na minha mente, assim, vai limpando toda aquela... Aí você volta assim... Deu. Mesmo que seja só um período pequeno, né? Mas viagem... mas você também é viajador, né? Eu adoro. Já conheceu o Brasil inteiro, a América do Sul? Quase toda, não toda, um pouco. Uma pergunta. Para as pessoas que você já se separou na vida, que você já rompeu, amizades que saíram da tua vida, ou porque já não combinava mais, ou porque seguiu a vida e tal, o que você tem a dizer para elas? Obrigada. E para as pessoas que continuam na sua vida? Obrigada. E para as pessoas que virão? Obrigada também. Então eu tenho que te dizer obrigado por estar aqui. E quero aproveitar para dizer para as pessoas que às vezes ela para mim é filha, é amiga, é prima, é irmã e tal. O momento mais bonito da minha vida foi uma vez que eu passei por um sofrimento muito difícil. E eu liguei para ela, a gente ligou a câmera, eu estava muito emocionado e ela chorou junto, né? Então eu sou uma pessoa muito rica, muito abençoada, porque eu tenho pessoas que riem comigo, que brincam comigo e que choram comigo. Então a minha gratidão é eterna para você, para sua família, para o seu marido, namorado, seja lá o que isso for. Né? E é sobre isso, é sobre saber preservar. E para a gente finalizar, Juliana, eu queria que você falasse o que a espiritualidade representa. Toda ela, a messiânica, o kardecismo, a umbanda, todas as coisas que você conhece, pratica, gosta, de uma forma simbólica, sem discriminar quem quer que seja, até porque o próprio Chico Xavier nunca discriminou, né? A espiritualidade é a própria vida que a gente tem, né? Para mim não existe vida sem o invisível. Não importa onde, quem, qual lugar, qual denominação. Importa que você se sinta bem, se sinta acolhido, né? A espiritualidade é aquilo que tira o peso das suas costas, né? Tira o fardo, né? Então, quando você está sofrendo muito, ela vem e te dá uma explicação. Ela faz você entender o motivo daquele sofrimento e também faz você lembrar que aquilo vai passar. E todas as religiões têm isso de um presente, né? Se você for ver o cristianismo tem essa questão do jugo leve, né? É exatamente isso. Se você tem um problema e você busca na espiritualidade uma forma de resolver esse problema ou a causa desse problema, o peso fica mais leve, né? Então, quando meu pai faleceu e eu não entendia porque ele faleceu, porque todo mundo tinha um pai e eu não tinha, eu entender que tinha um mundo espiritual e que eu precisava passar por isso por algum motivo, traz um conforto.
ter a messiânica e fazer cultos mensais em homenagem ao meu pai, ir ao cemitério, traz um conforto, não é dor, é conforto, né? Quando a gente passou por todos aqueles problemas com a minha mãe, financeiro, de saúde, você entende que isso tem um propósito e é para te transformar, e transforma de fato, porque você nunca sai de um problema da mesma forma que você entrou. Perfeito. Você entende, aquilo fica mais leve, você olha para o passado e você ressignifica todo o sofrimento, e aí você deixa de ter uma vida de sofrimento e passa a ter uma vida de aprendizado. Então a espiritualidade para mim é isso, é trazer leveza quando ninguém tem a capacidade de tirar aquele peso de você. Você só tem um lugar para entregar. E para mim esse lugar é você confiar e entregar para Deus. Porque por mais que a gente não entenda agora, um dia a gente vai entender porque a gente está passando por aquilo, né? É o que eu penso. Então, eu não sabia que o convite do meu professor, que trabalhar no SESC, ia me trazer para esse lugar hoje, né? A gente não consegue ver enquanto a gente está passando. Os caminhos que a vida faz, né? Exatamente. Eu acho incrível, assim. Quando eu faço a leitura do baralho do cotidiano, é sobre isso, é sobre buscar o caminho. Por isso chama leitura do cotidiano, o baralho do cotidiano. É buscar entender o que está aberto para as pessoas, as portas que elas podem entrar, o livre-arbítrio e tal. Juliana, obrigado pela sua existência, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença aqui na minha vida, na minha história. E a gente ainda vai ter muitas coisas para conversar, porque você tem evoluído a cada dia mais. E para você que está em casa, que está nos ouvindo, que se dedicar um tempo de escutar, a vida cotidiana é sobre isso, é sobre olhar para a espiritualidade. Agora, tem uma coisa que chama sensação. Não procura ter razão, procura ter sensação às vezes. Quando você conseguir dar vazão à sua sensação, você vai entender a espiritualidade sem precisar de mestres. Você vai entender pelo olhar da natureza. E a natureza é espiritual. Obrigado a todos.